Veja hoje no Jornal Breve. Em rede social, Bolsonaro fala de lockdown no Maranhão. Ramagem, ex-chefe da Polícia Federal no Rio, depõe sobre suposta interferência de Bolsonaro na corporação. Brasil chega a mais de 11 mil mortos por novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Vamos às notícias. Em rede social, Bolsonaro fala de lockdown no Maranhão. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais, na manhã deste domingo, um vídeo de pouco mais de um minuto que mostra a abordagem de um policial militar no Maranhão dentro de um ônibus, em que ele exige declaração de trabalho essencial para que os passageiros possam prosseguir viagem. A data da gravação do vídeo não está especificada. Documento e declaração de que vai trabalhar. Se não tem, desce. Assim, o povo está sendo tratado pelo governador do PCdoB no Maranhão e situações semelhantes em mais estados. O chefe de família deve ficar em casa passando fome com sua família. Milhões já sentem como é viver na Venezuela, publicou o presidente em seu Twitter, na postagem em que compartilhou o vídeo. A Justiça do Maranhão determinou, no último dia 30 de abril, o bloqueio máximo, lockdown, das atividades nas cidades de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, em função da pandemia do novo coronavírus. Pela decisão, todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde passaram a ser proibidas por 10 dias, entre 5 e 15 de maio. O governador do Maranhão, Flávio Dino, publicou tweet em resposta à postagem do presidente. Bolsonaro inicia o domingo me agredindo e tentando sabotar medidas sanitárias determinadas pelo judiciário e executadas pelo governo. E finge estar preocupado com o desemprego. Deveria então fazer algo de útil e não ficar passeando de jet ski para comemorar 10 mil mortos, postou no Twitter. Ramagem e ex-chefe da PF no Rio depõe sobre suposta interferência de Bolsonaro na corporação. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, e o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Sade, depõem à PF em Brasília nesta segunda-feira. Eles serão ouvidos no inquérito que apura suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na corporação. O ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, também presta depoimento nesta segunda-feira, mas na superintendência da corporação em Curitiba. A audiência começou às 10 horas. O inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República com autorização do Supremo Tribunal Federal, depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo no fim de abril. Ele disse ter sido pressionado por Bolsonaro a fazer mudanças na cúpula da Polícia Federal. Ramagem e Saad, ambos delegados da Polícia Federal, foram citados por Moro em um depoimento de 8 horas prestado no último dia 2 em Curitiba. O mesmo aconteceu com o ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, que será ouvido na manhã desta segunda, também na capital paranaense. Ao todo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a tomada de 10 depoimentos no inquérito, todos marcados para esta semana e relacionados às afirmações de Moro. A suposta interferência de Bolsonaro veio à tona em 24 de abril, quando Maurício Valeixo foi exonerado da Direção-Geral da Polícia Federal. Para a vaga foi nomeado o diretor da ABIN e amigo da família Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Horas depois, Moro anunciou sua demissão do ministério, declarou que não via motivo razoável para a troca e disse que vinha sofrendo pressões para mudar outros diretores da corporação, entre eles o então superintendente da PF no Rio, Ricardo Saad. Brasil chega a 11 mil mortes por novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde. O Brasil chegou a 11.123 mortes por Covid neste domingo, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no início da noite. São 162.699 casos confirmados, sendo 6.760 registrados nas últimas 24 horas. O número de mortes registrado no mesmo período foi de 496. Segundo dados do Ministério, desses óbitos, 132 tiveram como data da morte os últimos 3 dias.
Ainda segundo o Ministério, 64.957 pessoas se recuperaram e 1.892 mortes estão em investigação. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes, 3.709. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e São Paulo também lidera em número de casos, com 45.444 confirmações, seguido pelo Rio de Janeiro, com 17.062 casos, Ceará com 16,6 mil, Pernambuco com 13.200 e Amazonas com 12.500. São os estados com mais de 10 mil casos registrados. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.